Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse ICL, o seu ponto de encontro diário de entrevistas aqui no ICL. Oi, César. Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Robs, tudo bem? Boa noite para a nossa comunidade linda. É isso aí, vamos lá. Gostei da camiseta, Gostou hein? do look? Tem tudo a ver com o programa de hoje. Mostra aí na câmera sua camiseta maneira, olha lá. Sabe quem é esse? Quem é esse? O Candy Arronk, de uma nação indígena que se chamava Wendat. O Candy Arronk era um estadista, um intelectual. A gente vai falar um pouco, vou falar um pouco com o nosso convidado hoje, mas era uma figura muito interessante e que elaborou uma crítica indígena à sociedade europeia da época que conformou toda a maneira como o iluminismo foi organizado posteriormente. Muito interessante. Candy Arronk, pesquisem. Abram alas porque Daniel Munducuru está chegando aqui no Sinapse. Oi, Daniel, boa noite para você. Daniel que é ator, professor, escritor e também ativista indígena. Está no ar na novela das 9 da Globo, na novela Terra e Paixão. Seja muito bem-vindo, Daniel, ao nosso programa, ao nosso Sinapse. Opa! Eu sou muito um felizardo de poder estar conversando com vocês. Gosto muito desse programa, gosto muito das conversas que vocês desenvolvem e ajudam a elucidar muita coisa. Eu me sinto, claro, honrado de poder estar conversando com vocês, conversando com os queridos ouvintes, internautas e tudo mais, né? As pessoas que escutam a gente, que tem assim um coração aberto para ouvir algumas coisas, né? E quando se trata dos nossos povos originários, há muito o que ser dito ainda, e as pessoas precisam estar de coração muito, muito abertos para realmente serem incendiadas com essas palavras, né? Com as palavras que os povos indígenas podem ainda oferecer para o Brasil. Portanto, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigado, e vamos que vamos. Obrigado, Daniel. A gente também está muito feliz de te receber, é uma honra. Vamos lá. Daniel, para começar, conta pra gente um pouquinho das suas origens, do seu povo, de onde você vem, enfim, se apresente aqui para nossa comunidade, por favor. Eu costumo dizer assim que eu sou um brasileiro nascido Munduruku. Gosto de falar assim para lembrar as pessoas que o Brasil é formado por muitos outros povos, por muitas outras culturas. Culturas que foram desprezadas ao longo da história, mas que puderam e ajudaram muito e ajudam até hoje na formação da identidade brasileira. Eu sou, portanto, eu sou um brasileiro, né, parte de um povo originário, que é o povo Munduruku, é um povo que está presente em 3 estados brasileiros: estado do Amazonas, estado do Mato Grosso, estado do Pará, da onde eu sou originário, da onde eu venho, efetivamente. Nascido em 1964 dentro desse povo, eu fui um pouco vítima daquilo que os militares procuravam desenvolver como política para os povos indígenas, que era mandar as crianças para a escola para tentar fazer com que elas se tornassem brasileiras, né? Ou, numa palavra cínica que usavam, que a gente pudesse se civilizar, né? E pudesse se tornar brasileiros, cinicamente. E eu, por conta disso, fui mandado para a escola na cidade, aprendi a cultura ocidental, não é? Tive todas as crises que uma criança pode ter, que um jovem pode ter, que um adulto pode ter, por ter nascido dentro de um povo que sempre foi desprezado, né? Na sua origem. Mas ainda assim eu pude estudar, fiz todos os degraus da formação, né? Passei por todas as coisas boas e ruins que a formação ocidental pode oferecer, e isso me deu certamente uma possibilidade de participar de uma forma mais criativa, talvez, dentro da sociedade brasileira, né? Com todas as graduações que eu fiz, com pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso foi me dando um know-how para poder dialogar com a sociedade brasileira de igual, de igual para igual, né? Olhando olho no olho, podendo enfiar o dedo no olho, inclusive, tanto nos nossos olhos quanto nos olhos
do povo brasileiro para que para que o Brasil possa se enxergar, né? Possa se ver. O Brasil continua cego de si mesmo. É isso. Uhum. Daniel, e nesse sentido, quando é que começa a tua trajetória enquanto ativista? Isso surgiu de uma forma espontânea? Houve um momento de inflexão no qual você começa a atuar enquanto ativista? Conta pra gente um pouquinho como é que se produziu esse teu traço na tua personalidade. Antes de mais nada, eu queria confessar uma coisa a vocês. Uhum. Eu não gosto que me deem a pecha de ativista, sabe? Por quê? Porque a palavra ativismo, ela é uma palavra muito da moda. Ela vem de uma tradição assim, um tanto norte-americana, né? De colocar nas pessoas uma ação em prol de alguma causa, especificamente, e só para aquela causa. Né? A palavra ativismo, para mim, denota muito assim uma oportunidade, às vezes um oportunismo que alguém tem, né? E se insere numa determinada causa, mas que aquela causa passa a ser apenas um brinquedo, digamos assim, né? Uma diversão, muitas vezes, para as pessoas. Eu prefiro dizer que sou militante, porque o militante é aquele que carrega a lenha nas costas, sabe? Uhum. É aquele que põe o pé no barro. Pau é para aquele toda que obra, se, Daniel. que Pau se para toda expõe, é o pau obra. para toda obra. Uhum. E eu, inclusive, falo isso às vezes porque eu vou às minhas palestras e eu sou talvez o único escritor no Brasil, que eu não conheço outros, muitos assim que façam isso, mas eu sou o que vai com a sua malinha de livro, vai, expõe, vende, e dá troco e dá autógrafo, tudo ao mesmo tempo agora. Porque entendo que isso é ser militante da literatura. É fazer com que a minha literatura chegue junto comigo. Né? Chegue antes, claro, as pessoas já me conhecem, mas que elas não se sintam privadas de ter acesso aos livros porque elas não conseguem, enfim, a distribuição dos livros é muito ruim, elas não conseguem ter esse acesso. Então eu prefiro ser assim um militante no sentido mais forte da palavra, que é aquele que se dedica, é aquele que tem não uma causa, mas uma motivação existencial para fazer o que faz, sabe? E algo que tem a ver com a sua coerência pessoal, que tem a ver com as crenças que tem, sabe? Não é um oportunista, não é isso. Dito isso, e realmente as pessoas podem me chamar do jeito que acharem que devem chamar, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas o meu papel de educador, né? De educador exige de mim que eu esclareça às pessoas um pouco o sentido que eu percebo as palavras, como elas dizem para mim. Eu tenho feito isso, por exemplo, com a palavra índio, né? Essa revolução que aconteceu em torno do uso da palavra índio, indígena, isso eu tenho a honra de dizer que um dos pioneiros disso tudo fui eu, né? Que trouxe isso, alguém que trouxe isso para o debate, para a sociedade poder perceber, né, que o uso inadequado da palavra, ela na verdade é uma negação que se faz do outro, não uma afirmação. Né? Então as pessoas vão começando a aprender, né, o significado, o sentido mesmo da palavra. E se uma palavra machuca alguém, ela não pode ser boa. Né? Se uma palavra diz para uma pessoa que ela não é a totalidade, acaba fazendo com que a pessoa se sinta uma negação, uma nulidade. Uhum. Né? Então, nesse sentido, o meu papel como educador é esclarecer. Então, por isso eu falei isso. Agora, essa minha atuação, digamos, essa minha militância, ela vem desde que eu me compreendi indígena, desde que eu conquistei, digamos assim, a ideia de que eu tinha o pertencimento a uma cultura. E ao perceber que eu era tratado de uma maneira muito inadequada pelos meus colegas
de escola e tudo mais, eu fui alimentando em mim, não é, o desejo de poder ajudar a sociedade brasileira a entender melhor sobre si mesmo. Não é? Isso aconteceu ali por volta dos meus 18 anos, eu diria. Eu estava terminando o ensino médio, já estava começando a querer ir para a faculdade, fazer uma faculdade e tudo mais. Não é? Eu comecei a ter uma certa tranquilidade mental, uma tranquilidade de consciência, né, para começar a expor aquilo que eu efetivamente acreditava. A partir daí, eu não parei mais. Depois eu vim para São Paulo. Até meus 22, 23 anos, eu vivi no norte do Brasil. Primeiro no Pará, depois mudei para o Amazonas por conta dos estudos. Fiz toda uma faculdade no Amazonas e quando eu concluí essa faculdade e fui querer colocar em prática isso na escola, fui querer ser professor na escola, eu descobri que esse diploma ele não era reconhecido pelo MEC. E eu precisava fazer o reconhecimento disso. Eu estou falando isso final dos anos 1980, portanto, vocês imaginem como é que era o MEC naquela ocasião, né? E como eram as faculdades também. Então, eu peguei as minhas tralhas, as poucas tralhas que eu carrego, e vim para São Paulo, né? Vim morar em São Paulo, e a partir daqui de São Paulo que eu comecei a fazer uma militância mais efetiva no movimento indígena, porque foi aqui em São Paulo que eu vim conhecer as principais lideranças do movimento indígena, como o Marcos Terena, o Álvaro Tucano, né, o Jorge Terena, o Daniel Cabixi, e depois, efetivamente, também o Ailton Krenak e tal, né, que já é de uma segunda geração, digamos assim, né, de liderança, e isso me fez conviver bastante com esse movimento. Portanto, assim, são 30 anos, pelo menos, de uma militância, né, permanente, até que descobri o meu caminho dentro dessa militância, que foi através da literatura. E aí já é um outro capítulo, né? É um outro episódio dessa história. Nossa, a gente vai falar sobre a sua literatura, porque são mais de 60 livros, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles. Eu queria trazer um dado triste, Daniel, porque entre 2019 e 2022, quase 800 indígenas foram assassinados, isso de acordo com o relatório do Conselho Indigenista Missionário, que é o CIMI. E eu queria te perguntar, quais são as principais causas para esse extermínio? Logicamente que a gente está falando de assassinatos, mas acredito que há outros fatores também aí, não? Olha, as causas disso tudo são as mesmas de sempre, na verdade, desde 1500, né? A teimosia nossa de não entregar o nosso território para as pessoas que querem explorá-lo, né? É a teimosia que leva a gente a resistir, a insistir. Recentemente, inclusive, teve mais um indígena assassinado, né? Que alguém que acabou denunciando na ONU recentemente aí a pilhagem do seu território e foi assassinado simplesmente e provavelmente não vai ter solução nenhuma como tem acontecido sempre na história do Brasil. Os motivos são os mesmos, eu diria. É a ganância pela terra, e aí tem a ver com a questão dos grileiros, tem a ver com a questão dos fazendeiros, que no fundo são as mesmas figuras, né? Tem muito a ver com a exploração mineral, portanto tem a ver com outros interesses que não são apenas do agronegócio, por assim dizer, mas um tipo de comércio ilegal, né, dos minerais, e que acaba provocando a invasão dos territórios indígenas e, portanto, também a resistência, né, a contrapartida que os indígenas fazem ao proteger sua terra, né, e acabam sofrendo mais porque podem menos, né? Aqueles que têm mais acesso às armas, acesso ao recurso financeiro, eles acabam sendo os maiorais nessa luta desigual. E, é claro,
É claro que um garimpeiro, 2 garimpeiros, 20 garimpeiros acabam também, às vezes, sofrendo as consequências disso, mas como uma represália, né, desse agrupamento de gente que não tem caráter nenhum e que acaba, às vezes, convencendo as populações indígenas também, porque eles vêm com um discurso muito doce, um discurso muito amável, muito suave, né, de que os indígenas vão crescer, vão desenvolver, como ironicamente eles defendem, né, se deixarem entrar no território, se deixarem tirar as árvores, se deixarem furar a terra para tirar ouro. E as consequências disso, né, além do assassinato efetivo, do homicídio que acontece contra lideranças e contra essas pessoas que defendem seu território, tem também um outro suicídio, um outro homicídio, outro assassinato que vai acontecendo silenciosamente, que é justamente pela contaminação que as populações indígenas sofrem por conta da exploração mineral, sobretudo a exploração do ouro. O povo Munduruku, nesse momento, está vivendo uma pior crise humanitária de todos os tempos, muito parecida com a que sofrem os Yanomami. Aliás, quase que a mesma desgraça, digamos assim, que tem a ver com a contaminação por mercúrio, né, que está exterminando, vitimando uma população inteira, né? Entre os Munduruku já existem crianças nascendo com deformidade física, com deformidade mental, né, com uma série de consequências por conta do consumo de peixe, de alimentos em geral, que estão contaminados com mercúrio. E isso, aliás, lançou-se um filme, e eu peço à nossa audiência que, se puderem, assistam, que se chama A Amazônia, a Nova Minamata. É uma pergunta, a Nova Minamata. Uhum. Minamata é uma região do Japão que sofreu pela contaminação de mercúrio, né, e a sua população desse lugarejo, ficou completamente deformada, né? E o governo daquela ocasião, ou a empresa que fazia a mineração, ela se negava a admitir, né, que o uso indiscriminado do mercúrio estava matando aquelas pessoas. Uhum. Na Amazônia, e sobretudo entre os Munduruku, está acontecendo a mesmíssima coisa. E eu não vejo, infelizmente, o nosso governo, que a gente lutou tanto para colocar ali, não é, no poder, se mobilizando no sentido de fazer um trabalho que seja favorável a essas populações, sabe? Não adianta simplesmente criar um ministério se esse ministério não tem condições, não tem estrutura, não tem recursos para fazer aquilo que tem que ser feito, e principalmente se esse ministério não tem autonomia para fazer, né? Então, para mim, presenciar tudo isso que está acontecendo com os parentes indígenas do Brasil inteiro, né? Essa mortandade que está acontecendo, para mim é uma péssima visão de um futuro que nos aguarda e que não é nada favorável. Uhum. Daniel, e na história tradicional do Ocidente, pelo menos, a gente tem uma divisão que tenta qualificar o Iluminismo e o século XVIII como o século das luzes, como se a partir daquele ponto, com os grandes pensadores iluministas, Locke, Hobbes, Rousseau, a gente começasse a se organizar com base no uso da razão. Novos achados arqueológicos e estudos demonstram que as próprias ideias iluministas surgem com base numa crítica indígena que foi feita, uma crítica muito aguda que foi feita de como a própria sociedade europeia estava constituída naquela época, porque, por exemplo, os próprios jesuítas, que eram os intelectuais naquela ocasião,
eram radicalmente contra a liberdade civis, era radicalmente contra a emancipação da mulher, várias coisas que o iluminismo depois veio a incorporar muito com base na crítica indígena que foi feita a como a sociedade europeia estava constituída naquela ocasião. Hoje, eu gostaria da tua reflexão a respeito disso. Me parece que a sociedade brasileira começa a refletir acerca disso, começa a refletir acerca da riqueza que os nossos povos originários podem trazer, em termos de sabedorias, em termos de coisas que devem ser incorporadas pela nossa sociedade. E eu gostaria de te ouvir porque eu estava vendo, tem uma amiga argentina em casa, e ela e minha mãe estavam assistindo a novela da Globo, Terra e Paixão. E aí acho que tem uma cena no qual existe um ritual, no qual o teu personagem alerta que existe uma situação de perigo e que a pessoa tem que tomar cuidado. Eu honestamente não assisto a novela, mas elas estavam assistindo e essa minha amiga argentina olhou para minha mãe e falou, sim, ele falou em espanhol, é verdade, os indígenas têm um tipo de conhecimento e de relação com a terra e de relação com o transcendental que nós outros não temos. Então eu vejo que começa a ter uma espécie de transição para essa riqueza indígena que até então não existia. Você concorda com isso? Você acha que isso está acontecendo? Você acha que não é o caso? Como é que você sente essa questão? Olha, primeiramente, lembrar que o Ocidente ele nasce da oralidade, né? Da oralidade dos mitos e das narrativas gregas, das narrativas romanas e tudo mais. Nasce da oralidade. E boa parte do conhecimento e da ciência ocidental, ela é um roubo, né? Ela é mesmo um roubo que se faz de várias culturas do mundo, e vão se tornando a ciência máxima, né, do conhecimento que o Ocidente vai desenvolvendo e vai acreditando que aquilo que ele é capaz de transformar em ciência, em conhecimento estabelecido, num conhecimento canônico, essa é a verdade, né? E por conta disso, é claro, ele foi criando, foi se esclarecendo, né, foi clareando os seus saberes a partir da negação dos outros saberes, das outras ciências. Ele rouba o conhecimento do outro, constrói o seu próprio saber, o seu próprio conhecimento, sua própria ciência, e desqualifica a origem desses conhecimentos. E onde é que está a origem do conhecimento de todos os seres humanos? Está na própria natureza. Né? A natureza, ela é a grande mestra, ela é a grande e generosíssima mentora de todos os outros seres, né? E dos seres humanos, porque ela oferece a possibilidade dos humanos extraírem dela o conhecimento que ela tem para poder fazer com que a vida seja mais feliz, talvez. Então, o que a oralidade tem mostrado para o mundo ao longo da história é exatamente o conhecimento que nasce do povo, o conhecimento que está entranhado na sabedoria popular, é o conhecimento que efetivamente ordena o mundo, ou que o mundo ordena esse conhecimento. Né? E esse conhecimento está exatamente na natureza. Então o Ocidente, ele na verdade não desenvolveu nada, né? Ele simplesmente capturou, para não dizer uma palavra um pouquinho pior do que isso, né? Ele assaltou, roubou, extraiu, né? O conhecimento do outro e transformou isso na sua própria ciência. Lembrando que, né, os egípcios já tinham um saber muito mais elaborado, né? Os gregos já tinham um saber muito mais elaborado, os Yanomami já têm um conhecimento muito mais elaborado do que o Ocidente. Agora, esse distanciamento que o Ocidente foi fazendo da natureza é que acabou sendo a grande derrapada, né, que o Ocidente teve, porque ele se distanciando da natureza, ele foi criando dentro para si mesmo uma arrogância, né, uma
uma atitude de quem pode mais, de achar que ele é mais do que é de fato. Né? E na natureza não existe esse ser que é mais do que o outro. Na natureza existe um saber que é coletivo, né? Que é sistêmico, porque passa por todos. E passa por todos para que todos tenham vida plena, para que todos possam viver uma vida plena, que é interdependente um do outro. O ser humano é o único ser na natureza que acha que é capaz de ter vida plena, que ele pode construir vida plena, inventando a tal da cultura, né, que nasce com a ciência. E ele fazendo isso, obviamente, ele vai se distanciando daquilo que é essencial, né? É saber que a vida da gente é uma passagem, né? É uma viagem rápida, né? E essa viagem ela está em consonância com o todo, né? Com o universo, com a grandiosidade do cosmos. E, portanto, cabe a nós apenas ter uma atitude de gratidão, uma atitude de respeito, uma atitude de interação, de integração com esse todo, e não querer ser dono. Isso é uma verdade, queridos, que está presente em todas as tradições orais, inclusive na tradição judaico-cristã. Né? Jesus Cristo, que eu costumo dizer que é o pajé, né? O grande pajé Jesus Cristo, ele começou seu sermão da montanha justamente dizendo isso, né? Por que vocês se preocupam, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, olhar os lírios do campo. E aí termina esse grande sermão dizendo assim: a cada dia basta a sua preocupação. Isso é a oralidade, né? Isso é a natureza, isso é a sabedoria que está na natureza. Se a gente pegar essa essência e de fato viver, for coerente com ela, a gente vai ter uma vida longa e feliz, que é o que nós todos queremos, né? O tempo todo, é o que nós buscamos, é o que nós ansiamos. Mas o humano, e sobretudo o humano ocidental, ele vai considerar que o mundo foi feito para ele. Ele até cria um Deus que o criou. Ele até cria um Deus que vai fazer com que ele pense que o mundo foi criado para ele. E isso acaba empobrecendo a experiência de humanidade que os outros seres da natureza, mesmo aqueles que não são humanos, têm, né, de grandiosidade, né, de espírito, de pertencimento que eles têm. Então vejam, o Ocidente está remando contra a maré, literalmente. Daniel, e quando a fiquei gente curiosa rema aqui, hein? Fiquei curiosa aqui. Posso fazer uma pergunta? claro, por favor. Só para não perder o E gancho. pode me cortar à vontade. Não, é só para Imagina, não querida. perder o gancho. Você acredita em Deus? É uma pergunta que eu acredito sim. Eu acredito sim, acredito piamente que exista esse ser, né? Esse ser. Mas eu não acredito efetivamente que ele ordene o mundo, sabe? Que ele ordene o mundo. Porque o poder do Criador é o poder da criação. A criação é o grande feito da divindade. E uma vez criada, o Criador não precisa mais interagir sobre ela. O Criador já fez a perfeição. Né? E se está tudo perfeito, ele não precisa. Aliás, um ser perfeito não pode criar a imperfeição. O ser humano é que vai criar um outro espírito que vai aparentemente ser a contraposição à bondade, né? Ele vai criar o demônio, que é justamente a maldade, né? Representa a maldade. E essa maldade, na verdade, é mais uma criação do ser humano, porque o ser humano, eu digo sempre isso, né? É o único ser na natureza que precisa criar cultura,
porque não se contenta em ser natureza. O ser humano precisa acreditar que existe um Deus, que existe uma vida após essa vida. A gente não imagina que uma onça esteja preocupada com isso, né? Que um jacaré se preocupe com isso, que uma formiga se preocupe com isso. O ser humano é o único... E por que o ser humano se preocupa? Porque na natureza ele é o ser mais incompleto. Todos os outros seres completos já estão mergulhados na divindade. Não precisam acreditar nisso ou naquilo. Eu costumo até dizer, com uma certa licença poética, né, que os povos indígenas não têm religião, né? Porque religião é uma necessidade de quem está desligado. Porque se religião é religar, é porque foi desligado, foi desplugado. Concordo 100% Se alguém não é contigo. desplugado, não precisa ser religado. Portanto, não precisa essa coisa de religar. Nós não estamos desligados. E aí, quando a gente não está desligado, a gente já está com o todo, né? Com a completude. Portanto, não precisamos criar alternativas para uma vida depois da vida. Sei lá. Eu não sei se as pessoas concordam com isso que eu falo, mas eu, particularmente, gosto muito de falar essas coisas. Eu concordo muito com o que você falou sobre o desligar, né? Por que você precisa ligar? E também entendo, Daniel, que algumas pessoas têm a necessidade, né? Enfim, a gente está falando sobre religiões, que algumas pessoas têm a necessidade porque elas precisam de algumas respostas que elas não são capazes sozinhas de encontrar. E aí eu entendo como um conforto você delegar a outras situações, a outras energias, a um outro ser, algumas questões que a gente não consegue individualmente, sozinhos, talvez, resolver, né? Eu entendo que vai chegar um momento em que, de fato, religiões não serão necessárias. Eu acredito muito nessa independência mesmo, mas eu acho que ela ainda não chegou para a gente, porque ainda é necessário esse conforto, de certa forma, né? Da fé em alguma coisa, em algum ser, em algum objeto, enfim. Acho que ainda existe essa necessidade hoje, mas eu acho que ela vai deixar de existir, mesmo. Eu acho que você tem razão, mas eu acho que existe sim uma necessidade nossa de acreditarmos em algo. O que não está certo, no meu ponto de vista, é que se use isso para fazer com que as pessoas elas se sintam dependentes de outras pessoas. Há uma dependência nossa, que é uma dependência talvez do divino, que a gente abandonou em algum momento. Mas não é certo pessoas se servirem do divino para empobrecer outras pessoas, ou para dominar outras pessoas, ou escravizar outras pessoas. Catequizar outras pessoas, né? Exato. O discurso religioso hoje é um discurso extremamente maldoso. É um discurso completamente de dependência. É pior que droga, eu diria, sabe? Porque as pessoas elas estão tão mal conscientizadas do que são, que elas estão completamente dependentes de uma crença, de algo que determina a vida dela de uma maneira tal que elas, puxa vida, não conseguem caminhar com as próprias pernas. Olha, se há uma divindade, eu acredito que há, ele nos criou perfeitos, de fato. E nós precisamos apenas acreditar nisso. Não precisamos acreditar nas pessoas, simplesmente, né? Nós precisamos acreditar de que nós estamos mergulhados nessa finitude, né? Nessa infinitude. Caso contrário, a gente vai ficar eternamente dependendo de palavras positivas, vamos ficar dependendo eternamente de conforto, sabe? E as pessoas vão continuar usando as nossas crenças para dominar os nossos corpos, dominar as nossas almas, né? E com isso elas ficarem ricas, milionárias, usando isso,
e a gente cada vez mais pobres, sem ter condições de comer, de casa para morar, porque uma das coisas que a religião foi já dita, né? E isso é real, podem falar o que quiserem, mas de fato a religião pode ser o ópio do povo, né? De fato a religião pode ser uma forma de domínio, e isso é sempre muito, muito cruel, eu acho. Porque, de certa forma, ela estabelece limites, né? Ela bota barreiras, né? Você aqui pode, aqui não pode. Quem determina é o homem. Você sabe que tem achados arqueológicos que são muito interessantes no sentido de demonstrar que existe uma correlação muito intrínseca entre as primeiras evidências de propriedade privada e, por exemplo, instrumentos que eram considerados sagrados e que, portanto, só poderiam ser manuseados por uma ou outra pessoa, que seria uma liderança espiritual de uma determinada época. Então, ao encontro disso que vocês estão propondo, isso faz todo sentido. Própria dimensão de propriedade privada, nesse sentido, estaria diretamente atrelada com a questão daquilo que é sagrado, com aquilo que só pode ser apropriado e tocado por determinados indivíduos em determinada sociedade. E aí, Daniel, eu queria tocar num ponto contigo da tua fala que eu achei brilhante, quando você fala numa espécie de arrogância dos povos ocidentais, no que eu entendo ser uma espécie de autossuficiência. Eu toco nesse ponto no Esfarrapados, no livro que eu te dei de presente. É por isso que eu trabalho com essa categoria que eu chamo de elitismo histórico e cultural, que tem como premissa elementar a invasão europeia nas Américas, que a partir desse ponto passam a pilhar, matar, estuprar as nossas comunidades ameríndias, e tem o capital enquanto processo, esse processo que te deixa com a tua força de trabalho como única mercadoria a ser vendida, no sentido de fazer a manutenção da sua subsistência, e a partir daí se apropria da maior parte daquilo que você é produzido. Essas duas coisas somadas criam um modelo de sociabilidade que é extremamente arrogante, que é extremamente autossuficiente e que começa a hierarquizar as pessoas e começa a te dizer: isso aqui é científico, isso aqui não é científico, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui é certo e isso aqui é errado. A meu ver, e aí eu gostaria de te ouvir, Daniel, isso está encaminhando o mundo por um processo de destruição. Não é por acaso que a gente vê guerras e conflitos de todas as ordens no Brasil e junto à própria sociedade internacional. E a minha pergunta aqui é: você acredita que essas contradições deverão se agudizar a um ponto, a um paroxismo, que talvez a gente não tenha retorno? Ou você é um pouco mais otimista e você acredita que a gente vai ser capaz de reverter essa lógica ocidental antes de destruir, por exemplo, a nossa biosfera, antes de tornar o planeta um lugar inabitável? Como é que você sente essa questão? Ou seja, tem jeito, Daniel? Basicamente, resumindo é isso. Resumindo é isso. Olha, eu diria... Eu penso que nem pensava o nosso eterno Raul Seixas, sabe? Que o planeta é como um cachorro que, quando as pulgas estão comendo muito ele se sacode para botar as pulgas para fora. Uhum. Eu acho que o planeta está fazendo isso. Tá se chacoalhando aí para jogar as pulgas para fora. E toda essa mudança climática que nós vivemos, toda essa mudança na questão ambiental, eu diria uma reação, é uma reação da própria natureza. Eu não vejo nem como fim do mundo, não é? Mas também não vejo como voltar a uma realidade ideal, né? Nós temos um mundo extremamente cheio, repleto, inflacionado de gente, né? Em que o nosso planeta ele não dá conta, não dá mais conta, né? Os recursos naturais estão se esgotando, de fato, né? E é claro que isso... a consequência disso é o cão sacudir para que as pulgas, quem sabe, elas
criem alguma consciência, né? Eu acho que o ser humano é essa pulga, ela está ali o tempo inteiro sugando o sangue, chupando o sangue do animal, né? Da natureza, no caso, e se acostumou tanto a isso, e gosta tanto de fazer essa exploração, gosta tanto de detonar, que ele não consegue mais ter critérios, né, para fazer parar isso de acontecer. Então, eu não acho que seja o fim do mundo, mas também não acho que a gente vai ter como solucionar isso, a não ser mesmo que algo muito, muito surpreendente aconteça. Aliás, isso está acontecendo. Mas, com tantas guerras aí que nós estamos presenciando, mas o ser humano, e quando eu falo ser humano, eu não estou falando dos seres humanos que sofrem a dor disso tudo. Eu estou falando dos seres humanos arrogantes, esses que são os responsáveis pelas guerras, são responsáveis pelas dores do mundo, né? Eles sofrem menos porque eles têm mais, né? E esse ter mais gera o prejuízo àqueles que não têm. Porque o mundo sendo comandado por meia dúzia de pessoas, assim, para exagerar, mas comandado por meia dúzia de pessoas, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. A única forma de dar certo é a gente voltar a ser natureza. E aí a gente vai saber conviver, sabe? A pulga saber conviver com o cão, né? Saber o tanto que ela pode sugar para não matar a sua própria comida. Né? Porque muitas pulgas tirando o sangue do pobre do cãozinho, daqui a pouquinho ele não vai ter mais sangue para alimentá-las. E, infelizmente, esse ser humano economicista, egoísta, que quer tudo para si, não tem limite. Ele vai continuar fazendo isso. Nós estamos vendo, inclusive, todas essas pressões por guerra, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com humanidade, tem a ver com interesses econômicos. Todo mundo sabe disso. Guerra sempre foi por questões econômicas. Mesmo aquelas guerras lá dos tempos ancestrais, né? As guerras que os indígenas faziam há algumas centenas de anos atrás, eram guerras econômicas também, tinham interesses econômicos, não era só de domínio de território, já é o interesse econômico, mas tinha a ver também com a continuidade do próprio povo. Não é? Guerras têm sempre esses interesses por trás, e isso acaba, se não for, né, se a gente não souber colocar um controle nisso, um controle social nisso, a gente acaba aceitando, naturalizando, como tem acontecido já. Daniel, vamos falar um pouquinho dos seus livros. Aí você tem mais de 60 livros, né, lançados, muito bacana, parabéns. Já recebeu prêmios aqui no Brasil, também fora. E você tem um público, né, como preferência, que é o infanto-juvenil. Por que você escolheu esse público? Tem uma relação com a educação que falta muito sobre os povos originários nas escolas? Será que seria uma maneira, então, que você encontrou de conversar, né, com a futura geração, ou não? Olha, eu costumo dizer duas coisas. Primeiro, que eu fiz uma escolha de escrever para crianças e jovens por entender que o Brasil ensinava para as crianças formas muito, muito equivocadas de trabalhar com a temática indígena, de entender as populações indígenas. Portanto, sem material condizente para uma educação libertadora da mente deles, das crianças, a gente não ia conseguir avançar. Então eu me propus, ao descobrir que eu tinha o talento de contar histórias, tanto a história oral quanto a história escrita, eu me propus ser um autor para conversar, para dialogar com essas crianças. Mas também, aos pouquinhos, eu fui descobrindo que eu não escrevia exatamente para crianças, mas eu escrevia para a infância. Porque fui descobrindo que a infância, ela
ela resiste ao nosso crescimento, né? A infância, ela está junto, ela vem junto com a gente na medida em que a gente vai crescendo, né? O ser criança é um período de vida, mas a infância não. A infância faz parte de um processo de formação do humano completo. Portanto, a gente, dentro de mim, que vou fazer 60 anos, né, está a criança, não a criança, aquela fase de ser criança, mas a infância que eu vivi, está dentro de mim a juventude, está dentro de mim a vida adulta, e está dentro de mim agora, né, nesse momento que eu já estou caminhando para a quarta fase da existência, né, que é a velhice, que eu espero que seja uma experiência muito, muito agradável, né, isso tudo sintetiza naquilo que eu sou hoje. Então, quando eu escrevo para a criança, entre aspas, assim, eu, na verdade, estou atingindo o adulto. Eu estou atingindo a infância que o adulto carrega consigo. E que muitas vezes ele esquece. E esquece por quê? Porque a sociedade ocidental é a sociedade do esquecimento. Ela faz questão que a gente esqueça para poder dominar a gente, jogar a gente, sabe para onde? Para um negócio que ela chama de futuro. O ser humano ocidental é o ser do futuro. E quando a gente é o ser do futuro, a gente é um ser egoísta. Porque a gente vai acabar acreditando que nós somos melhores do que de fato somos. Não à toa, a grande lógica, né, do Ocidente hoje é a tal da meritocracia. O que é a meritocracia? A meritocracia é a enganação, é uma empulhação, né, sobre as pessoas. As pessoas acreditam, são levadas a acreditar que são melhores do que de fato são, ou que chegaram num lugar por mérito delas. Pelo contrário, isso é puro egoísmo, pura ganância, né? É pura vaidade. Né? E quando a gente tem tudo isso dentro da gente, a gente está pouco se importando quem está caminhando do nosso lado. Porque na sociedade ocidental você tem que vencer. E para vencer, você tem que derrotar alguém. Para chegar lá no alto, você tem que botar um monte de gente para baixo. Portanto, você vai crescendo, vai sendo educado com uma visão de poder sobre o outro. Então, essa visão, né, que é uma visão que está sendo alimentada o tempo inteiro na nossa sociedade, ela precisa ter um contraponto. A gente precisa trazer um contraponto. E é bom que o discurso indígena, né, o discurso da educação indígena, o discurso ambiental indígena, seja também das crianças, para que elas não cresçam achando que elas merecem. Né? O mérito não é nosso, o mérito não é delas, o mérito não é de ninguém. Né? Ou a gente caminha juntos e constrói junto, ou a gente se dana junto, né? Ou a gente se lasca junto. Mas às vezes a gente se lasca junto por conta da ganância e do egoísmo de uns poucos. Então, a minha escrita, ela é uma escrita militante. Mais uma vez, né, voltando a essa ideia da militância. É uma escrita militante, porque eu faço com que as nossas crianças, elas reflitam, se questionem, e eu faço com que elas também façam que os adultos se questionem, porque eu penso que aqueles pais, aquelas mães que realmente se importam com a vida dos filhos, eles vão ler, as mães vão ler, os pais vão ler o que as crianças estão lendo, né? E se tudo der certo, na minha estratégia, elas vão ser atingidas também por essa lógica, sabe? Ou por essa, não lógica que é melhor, né? Por essa impermanência que os povos indígenas ficam sempre nos lembrando, sabe? Nós estamos de passagem nesse mundo, ponto final. Nós somos natureza, ponto final. Queiramos ou não, tenhamos riqueza ou não, o caminho é o mesmo para todo mundo, sabe? O destino nosso está traçado mesmo, né? E o destino aqui no sentido de a gente ter uma finitude, ponto final.
né? E para que a gente possa permanecer vivo nesse mundo, a gente tem que deixar os bons pensamentos, sabe? As boas obras, né? As boas atitudes. E é isso que nos torna eternos. Não é a riqueza, isso aí é tudo vaidade. Uhum. E você sabe que eu lembrei, enquanto eu te escutava, Daniel, essa dimensão da impermanência é genial, porque na medida em que você consegue funcionar de acordo com esse paradigma, você consegue transcender as coisas mais mesquinhas, mais individuais, que te leva a uma certa dimensão utilitarista do funcionamento da vida. Eu lembrei, eu estava conversando com o Krenak, uma entrevista, uma conversa parecida com essa que a gente está tendo com o Daniel aqui, e ele me falou assim: César, o ser humano não é útil. Útil é um liquidificador, que você pega um abacate, bota leite, faz uma vitamina. O ser humano tem essa dimensão da impermanência, de transcender esses interesses mais imediatos. E honestamente eu acredito que a leitura seja talvez o elemento mais capaz de oferecer um contraponto para isso que está o estado de coisas que a gente tem determinado hoje em dia. Minha mãe insistia muito: leia, César, porque a leitura é o melhor caminho para desenvolver uma espécie do que eles chamam, os psicólogos, ela é psicóloga, os psicólogos chamam de uma espécie de raciocínio abstrato, pensamento abstrato generalizador, ao invés de um pensamento concreto, que enxerga as coisas de uma maneira muito maniqueísta, certo, errado, bom, ruim, que é uma característica de funcionamento da nossa própria sociedade. Qual é a importância, eu gostaria de te ouvir um pouco a respeito, com base nisso que eu estou propondo, qual é a importância de estimular a leitura, qual é a importância de que a gente tenha as nossas crianças lendo livros, e lendo livros que tenham uma perspectiva distinta também, né, Daniel? Que não tragam só aquela leitura clássica ou aquela dimensão tradicionalista que a gente vê. Eu falei para a Hobbs outro dia, você vai no teatro aqui, por exemplo, em São Paulo, você só vê peças de Freud, de Rousseau, de Hamlet, de Sartre, entendeu? Então é importante que a gente tenha uma produção cultural que transcenda essa dimensão tão eurocentrista. Exato. Esse é o ponto. Gostaria de te ouvir a respeito disso, querido. Olha, eu nunca lembro o nome do cineasta que afirmou que o pior filme brasileiro é melhor para os brasileiros do que o melhor filme estrangeiro. Né? Eu diria que nós precisamos, eu tenho defendido muito essa tese, digamos, né? Nós precisamos ter uma pedagogia brasileira, sabe? O Brasil precisa criar o que eu tenho chamado de pedagogia de pertencimento. Pedagogia do pertencimento, para a gente reafirmar a importância da tradição não no sentido do tradicional, né? Da tradição no sentido da ancestralidade, né? Do ancestral que mora dentro da gente, trazer o orgulho, né? A autoestima, a alegria de sermos de fato Brasil. Ser brasileiro não é uma coisa boa, mas ser Brasil é uma coisa maravilhosa. Ser brasileiro é ser um operário. Ser um operário do patrão, sabe? É continuar sendo colonizado, não é? E nós precisamos ser árvore. Nós precisamos ser madeira de lei, né? Nós precisamos ter raiz, como tem a árvore pau-brasil. Então, nesse sentido, nós precisamos desenvolver uma pedagogia que nos devolva o nosso orgulho das nossas origens ancestrais. Infelizmente, e aí a história do Brasil tem sido a história narrada pelo colonizador, por aqueles que se acham vencedores, sempre nos deixou de fora na nossa formação do nosso orgulho de sermos indígenas ou de sermos africanos, né?
ou de termos a nossa origem na África. Diziam sempre que o melhor era ser europeu. Ficavam nos ensinando a história da Europa, a história americana, norte-americana, para colocar na nossa mente de que nós precisamos chegar a ser colonizadores de nós mesmos. E isso foi extraindo da gente o nosso orgulho da nossa ancestralidade. E o que dá orgulho na gente, efetivamente, é o pertencimento, é saber que a gente é parte, é saber que a gente faz parte de um todo, né, e um todo que tem uma raiz forte, como o pau-brasil tem, né, e que vai nos dar uma dimensão de totalidade, sabe? Eu costumo dizer assim que o Brasil tem vocação para a felicidade. E a felicidade do ser Brasil está na nossa diversidade, né? Saber que nós somos formados por muitas camadas diferentes de ancestralidades que torna e que faz da gente um povo completamente diferente, completamente novo no mundo. Nós precisamos ter orgulho disso, precisamos aprender a ser Brasil, né, para a gente poder trazer, transformar, acreditar mais no nosso potencial, acreditar mais naquilo que de fato nos caracteriza como humanos no mundo, né? Humanos diferentes, porque formados por diferentes povos, por diferentes culturas, portanto, por diferentes formas de ser humano, né? E esse ser humano no Brasil ainda precisa nascer dentro da gente, para que a gente possa também ser assim, agentes da transformação, agentes da mudança. Daniel, não vou deixar você embora sem te perguntar sobre essa badalação aí de ser um ator da novela das 9 da Rede Globo. Boa. Quero saber como é que você está lidando com isso e como é que você vai aproveitar essa janela para também poder dividir conhecimento, enfim, apresentar para o Brasil, né, a cultura dos povos originários e outras bandeiras que você considera importantes. Então, queria entender como é que está essa badalação, primeiro, e depois como é que você está estrategicamente aproveitando essa janela aí que se abriu. Olha, então, eu recebi esse convite que eu achei assim, muito, muito mágico, muito maravilhoso, do próprio Valci Carrasco, que é o autor da novela Terra e Paixão. Um amigo de longa data, na verdade, a gente se conhece há muitos anos, e de repente o Valci, que já escreveu muitas novelas com personagens indígenas, mas nunca com indígenas representando esses personagens, quase sempre era um ator global já não indígena que Sim. fazia a interpretação desses personagens, o que virava uma caricatura, né? Efetivamente. E dessa vez ele me chamou, me convidou, na verdade, no primeiro momento, para ser o consultor dele para os textos que ele iria produzir para esse núcleo indígena que ele estava criando. E aí, obviamente, faz parte do meu trabalho, né, fazer essas leituras para não deixar que os equívocos se reproduzam. Eu aceitei ser o consultor, mas no segundo momento ele veio com uma ideia um pouco mais provocativa para mim, que era justamente de me oferecer um papel para representar, para atuar na novela. Disse que tinha escrito, tinha pensado em mim quando criou o Pajé Jurecê, né, e que gostaria muito que eu fizesse parte e tal. É claro que eu arregalei os olhos de surpresa e disse assim: você está doido, eu nunca fiz isso, né, eu não sei o que é atuar. Aí ele falou: isso não é um problema, você está na Globo. Isso a Globo ensina. Isso não é a coisa mais difícil do mundo de fazer, não. Você já é o próprio Jurecê, não tem muito o que aprender também e tal. E aí eu disse: tá bom, então vamos lá, já que é assim, né? Já que é fácil assim, vamos lá. E de fato, né, eu recebi toda uma preparação,
para poder atuar e tal. Fico feliz de ver que está tendo uma repercussão muito boa. O nosso núcleo indígena, que iniciou a novela, né, foi lá, o primeiro capítulo da novela fomos nós que demos o pontapé inicial, e agora já a novela está caminhando para o final. A gente está ali agora aumentando a nossa participação e tal, e quase que todas as soluções dos dramas vai passar pelo núcleo, né, da família do Jurecê. Então, isso tudo, esse é o contexto. Agora, o que eu tenho feito com isso? Bom, eu não sei o que fazer, na verdade, porque eu não sou uma pessoa da mídia, não sou um Instagramer, não sou um YouTuber, né? Eu sou tudo isso sem ser nada disso, na verdade, porque eu utilizo muito os instrumentos, né? Eu uso muito a internet para as coisas e tal, mas eu uso como um educador usa. Não como um garoto propaganda usa, não como um empresário usa, né? Eu uso como educador. E eu fico muito feliz, de fato, de ver que meus canais aumentam, e que as pessoas que chegam até ali não são pessoas que vão lá buscar o cara famoso, né? Mas começam a perceber que esse camarada aí, essa pessoa, tem uma mensagem para oferecer. Tem algo para dizer para a gente, que não é só divertir, que não é só fazer dancinha, que não é só, né, que é tudo muito legal, isso é tudo muito bom para quem faz isso, está ótimo. Mas não é o meu caso, eu não vou não vou fazer isso. Mas tenho aproveitado, sim, eu tenho recebido alguns convites para fazer palestras, como eu já fazia antes, na verdade, mas eu tenho aproveitado essa janela também para dar maior visibilidade à literatura indígena, aos autores indígenas, né? Porque aí a gente cria também uma imagem na sociedade brasileira, uma imagem que já está feita, na verdade, de que há uma literatura indígena que precisa ser conhecida, precisa ser lida, que a leitura é fundamental para a gente construir uma consciência crítica. E é muito importante que a gente leia autores indígenas para que a gente possa também desentortar o nosso pensamento, né? Para que a gente olhe para os povos indígenas do jeito que eles são, não como do jeito que a gente gostaria que ele fosse. Porque toda vez que a gente olha para alguém querendo que ele seja do jeito que a gente gente está colonizando o pensamento, né? Está fazendo com que o outro tenha a impressão de que a minha perfeição é melhor do que a perfeição dele, né? E isso mais uma vez, é pura ilusão, né? É pura ficção que vai se impondo na cabeça da gente. Portanto, se os nossos amigos aí quiserem me seguir nas redes sociais, vão fazer uma gentileza para esse amigo aqui e vão poder usufruir um pouco dos saberes que eu trago comigo e que gosto de compartilhar com todo mundo. Que legal. Que ótima oportunidade da gente conhecer mais sobre a cultura dos povos originários. Existem muitos estereótipos, na verdade, né, Daniel, que foram passados, principalmente na escola, né? A construção que nos foi apresentada, né, precisa ser repensada, reescrita, reconstituída, na verdade, como ela realmente é. Porque a imagem que passaram, infelizmente, né, a nossa história, né, a história que a gente aprendeu na escola, ela precisa ser revisitada urgentemente. Então, é uma oportunidade que a gente tem, né, através de personagens, através dessa janela que a mídia oferece, de ser educativo também, né? É uma oportunidade da gente, enfim, ter acesso a algumas informações que não nos foram permitidas. Daniel, que prazerzaço! Perfeito. Muito legal falar com você. Obrigada, viu? A honra é minha, como eu disse no início, Sinapse para mim é um programa maravilhoso. Eu assisto sempre que posso e acompanho. Assim como todo ICL, né, e como ele vem se comportando, né, nesse nosso país e tal. Então, para mim é uma alegria fazer parte dessa grande família do ICL e de tudo aquilo que tem sido colocado, né, apresentado
para a sociedade brasileira como uma possibilidade de a gente ser mais militante e menos ativistas, né? Que a gente possa pegar mesmo as ferramentas na mão e usá-las para a gente mudar o mundo. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. A gente que te agradece. Foi um prazer conversar contigo hoje à noite. Um abraço grande, querido. Obrigado, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Que papo gostoso, incrível, César. E atendendo a pedidos da nossa audiência, sim, viu? Já vinha pedindo aí, cadê os povos originários, né? Vamos falar, vamos trazer. Olha lá, ó, a gente atende aqui. Muito legal, muito legal, bacana, de fato, né? debate, muitas ideias novas, muita coisa para a gente refletir com base em tudo que ele traz para a mesa, muito bacana. Vamos lembrar a programação do ICL, que começa às 7 da manhã com Leandro Demore e Seu Desperta. Olha lá, Leandro Demore das 7 às 8 e logo depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição, das 8 às 10h30 da manhã. E às 7h30 da noite, olha nós aqui outra vez. Cá estamos. Beijo. Um beijo. Boa noite. Beijo, gente. Beijo, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau. Até mais. Você já percebeu como é grande o esforço da direita e da extrema-direita para criminalizar o MST? Você já parou para pensar por que eles querem tanto atingir esse movimento? Atacar esse movimento? Pois é. Contra tudo e todos do grande capital, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST. Você tem interesse em conhecer essa verdade? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.